Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo, @pod.rirms, eu sou Alex Figueiredo MS, trazendo para vocês esses talentos nacionais, regionais, que estão aqui, sim, no Mato Grosso do Céu, do nosso Mato Grosso do Sul, sempre trazendo para vocês um diálogo muito massa, uma coisa muito interessante e da maneira mais leve do que a gente pode imaginar, porque olha só, nós estamos em Janeiro Branco, e Janeiro Branco ele nos remete a uma situação que a gente enfrenta muito próximo da nossa realidade, que é a saúde mental. Né? Você sabia que a gente tem algumas estatísticas terríveis com relação a esse tema de saúde mental, mas também existem as vacinas. O que seria essa vacina? Às vezes você trabalhar, por exemplo, você está numa empresa, trabalhar o que a gente chama de soft skills, o que é isso? O seu estilo comportamental, ou então os seus tratamentos, a forma que você começa a se dialogar ou dialogar com o seu próximo. Mas também temos as terapias para a gente poder trabalhar, às vezes, justamente o que você não vê. Às vezes você vê uma situação que é muito material, mas na verdade a sua energia está em desequilíbrio. E aí é que a gente precisa entender esse lance do equilíbrio energético como uma das ferramentas para a sua saúde mental. E aqui eu trouxe nada mais nada menos do que essa especialista, nossa querida terapeuta, que aliás foi a indicação da Elisa Montes. Um beijo, Elisa, você mora no meu coração. A nossa querida Lucy Dorisbor. Muito bem, seja sempre bem-vinda aqui ao pod.rir e a gente tem muita satisfação. Primeiro, entender, porque assim, ninguém se torna terapeuta porque quer. Às vezes a gente se torna terapeuta porque o universo nos convidou para ser, né, Lucy? Gentilmente convidada. E ele veio como para você? Porque, por exemplo, para mim, eu sou reikiano, mas ele veio num momento assim de extrema dificuldade. Para mim veio pela dor. Né, veio na sapatada que o universo dá pra gente, às vezes, por exemplo, uma perda de alguém, ou uma perda de um emprego, ou um apego muito grande. Como que foi pra você ser tocada por esse momento, assim? Então, né, não foi muito diferente, não. A única diferença é que eu já vinha buscando, né, há alguns anos, por conta de alguns problemas que eu também comecei a passar. Fui buscar ajuda, fui correr. E comecei estudando, fui fazer treinamentos em São Paulo, fiz muitos treinamentos online também, muitos cursos, muita busca. Que legal. Até chegar na terapia energética. Cara, a gente foi, assim, passo a passo. E me explica esse lance, terapia energética. Como que ela funciona? Eu, por exemplo, que estou careca de saber que nós somos mais ondas do que material, né? Mas para você, às vezes, que está aí conectado com a gente nesse momento, entenda, isso aqui não é sólido. É um fenômeno físico que faz você crer que isso aqui é sólido. Tudo bem, tá certo. Vamos explodir a Matrix. Mas esse lance energético, eu sou um pulso de energia? Eu tenho um alinhamento energético? Como é que funciona? Todos nós somos feitos de energia, né? O nosso corpo possui muitos pontos de energia, né? Você sabe, a maioria das pessoas sabem disso. Nós temos 7 pontos principais, né? Que são os chakras. Você também sabe? Não, sim. Eu chakra pra mim é o que eu colega meu tem mentira. E todos esses pontos energéticos, eles precisam estar alinhados para que nós possamos estar bem. Olha, que legal. Mas o que acontece no nosso dia a dia, devido aos maus hábitos, não é? Devido às notícias maravilhosas que as pessoas adoram seguir na televisão. Vai se conectando com a coisa. Vai se conectando, vai baixando a nossa frequência vibracional através dessas conexões. Né, os maus hábitos como bebidas, drogas, os lugares onde você frequenta, até as amizades. Principalmente as amizades, onde você tem aquele grupinho de gente negativa que só fala coisa que não deve. Então, você vai absorvendo isso no dia a dia e quando você menos espera, as doenças começam a surgir, os desequilíbrios mentais surgem a partir desse desequilíbrio energético no nosso corpo, causado por essa sucessão aí de repetição
desses maus hábitos, Olha entende? que interessante que você Uma está falando. coisa vai levando a outra. Porque é aquela coisa, por exemplo, às vezes você sente uma dorzinha, né? Vamos brincar aqui. Você sente uma dorzinha, unha encravada, né? Aí você começa, daqui a pouco você toma uma bicuda bem naquela unha encravada. Aí você fala, meu Deus, eu tenho que tratar a minha unha encravada. Aí você esquece, aí você toma outra pior, daqui a pouco você perde o dedo. Exatamente. Né? E às vezes a gente não para pensar justamente na nossa energia. Como que a gente trata essa energia? Como é que eu me trato nesse processo? E aí eu pergunto para você, existe alguma chavinha que dá para ligar assim, eu vou desligar essa parte ruim aqui, deixar a parte boa? Como é que é esse lance na terapia energética? Olha, a terapia energética, para mim, hoje, é a melhor ferramenta que a gente tem. Olha que massa. Porque quando um cliente chega até mim, né, começa com a depressão, de repente já está com insônia, de repente já está com síndrome do pânico, já atendi casos assim. Quando o cliente chega, ele já está num estado grave. Olha. Então, não adianta você simplesmente chegar no cliente, conversar e falar, olha, você tem que mudar de hábitos, né? Você tem que evitar certos lugares. A gente dá os conselhos, eu traço um protocolo junto com esse cliente para que ele comece a seguir. Mas, acima de tudo, ele tem que querer mudar. Importantíssimo. Se ele não quiser mudar, ele não vai conseguir. E é só uma gotinha de querer, né? Não precisa falar, eu quero muito, não. É uma gotinha. Tem que ter, porque assim, ele já está tão acostumado naquela vida que ele acha que é normal, que a vida é assim mesmo, que a vida tem só dificuldades. As pessoas falam isso para mim. Olha aí. Não, a vida é assim mesmo, né? E não é assim. Se você começar mudando os seus pequenos hábitos, atraindo coisas melhores, né? Cultivando a sua fé diária, fazendo uma atividade física, se amando mais, tendo mais paciência com as pessoas e com as situações, tudo isso vai mudando o seu campo vibracional energético. Olha que legal. É muito interessante. Por exemplo, extremamente bacana quando você começa a ver um cliente que você vai lá, traça o protocolo. Tá, você vai fazer isso, isso, isso. Ok, combinado. E eu fico no pé, né? Eu mando o WhatsApp. E aí, tá fazendo? Tá dando conta? Então... Você fez? Você dá o comando e faz o controle aí. Eu dou aí uma cutucada. Aí, uma semana depois, já é outra pessoa. Você tá brincando? É uma semana. Tem gente que consegue se transformar, não é se transformar, mas às vezes se revisitar no seu melhor em apenas uma ou duas sessões. Uma semana já começa a ver resultado. Caramba. Uma semana. Mas eu sempre deixo claro que eu faço a minha parte. Sim. O cliente tem que fazer a parte dele. Entendi. Né? E muitas vezes a pessoa não quer nem começar, porque no primeiro encontro, quando eu já faço esse diagnóstico desde que o cliente estava na barriga da mãe, a gente começa a fazer um diagnóstico. Se ele conheceu a mãe, se não conheceu, não tem problema. A gente vai trabalhar a partir da infância do que ele se lembra. Então, eu traço esse diagnóstico junto com ele. E eu pergunto, você está disposto a mudar de vida? Você se compromete? Porque a minha parte é muito fácil de eu fazer. Eu amo o que eu faço. Né? Eu amo ver a transformação na vida das pessoas, mas existe algo que eu não consigo fazer, que é a parte do cliente. Cara, que muito bonito que você falou assim. Você se compromete. Às vezes a gente tem um compromisso tão grande com outras situações muito menos importantes do que a gente. Né? Até tem aquela bendita matriz de Eisenhower. O que é importante você faz, o que é urgente você vai delegando. E às vezes a gente se prende nisso, fala assim, não, pra mim, é isso, aquilo, mas a gente não executa. Né? Então, por exemplo, eu fiz um contrato com você, né? Um contrato energético. Né? Eu quero fazer e vou assumir um compromisso comigo. Dá para emagrecer, por exemplo? Dá para se livrar de depressão? Sim, dá para se livrar, sei lá, digamos assim, eu tenho um problema com drogas, eu sou uma pessoa muito violenta, alguma coisa assim. Eu tenho que, evidentemente, eu entendi que eu tenho que partir do meu desejo e do meu compromisso com esse meu desejo. Aí eu pergunto, mas e como que funciona? É um milagre? Como é que é o negócio assim? Se fosse milagre, tava ótimo, né? É verdade. Mas eu costumo dizer que milagres existem. Olha aí. A gente faz o milagre acontecer. Que bonito. A gente faz, a gente consegue.
Quando a gente barra, por exemplo, uma doença, um câncer metastático, Olha. através de 2, 3 sessões de terapia energética, a gente consegue barrar essa metástase, porque a gente vai direto no foco, que geralmente são os traumas da infância, muitas mágoas que essa pessoa tem acumuladas dentro de si. Então, a gente faz já essa primeira sessão, onde a gente consegue, através da ferramenta energética, colocar ali aquele trauma, trabalhar com os cristais e com o pêndulo. Esse trauma, ele vai se dissolver nessa energia de bem-estar, de autoconfiança, entendeu? Nessa energia também de fé. Porque se você não tem fé na vida, não tem fé no que você está fazendo, é melhor você nem começar. Olha, que legal. Porque a fé realmente move montanhas. Nossa! Então você pega 2 clientes, um que faz o tratamento com fé e outro que não faz. Nós temos uma pequena diferença. Os 2 têm resultados, mas esse que tem fé, ele tem um resultado a nível de milagre. Elisa Montes. Olha, que bonitinho. Então a gente pega um Me outro. emocionei agora. Mas é verdade. Eu tenho os 2 exemplos para te falar. Eu tenho uma outra cliente de outro estado que não chegou a tanto. Mas por quê? Porque faz por fazer. Olha, minha última alternativa eu vou fazer. Mas ela tem resultado. Olha Porque que a doido. ferramenta trabalha. Nós estamos trabalhando com energia, certo? Então, a ferramenta vai trabalhar em cima daquele trauma ali, ela vai movimentar aquelas energias e a pessoa vai receber. Ela vai receber, ela querendo ou não. Olha que legal. Sim, é por isso que a energia, a terapia energética é tão promissora. Porque ela não depende da sua fé, de forma alguma. Mas, se você tem fé e faz a sua parte, aí o milagre acontece mais rápido. É verdade. Eu acho bonito isso, por exemplo, às vezes a gente não entende, a gente quer vincular a religião à fé. Mas é um casamento. Gostei muito de você tocar nesse assunto. Religião é uma prática e fé é outra prática. Eu já fui questionada, né, a respeito da terapia que eu trabalho. Ah, mas tem a ver com religião, porque na ferramenta tem lá um ícone, né, uma ferramenta ali que a gente ativa, Jesus. Nós temos no outro lado Arcanjo Miguel, mas independe de religião. Entendi. O que manda ali é a energia que emana desses códigos que estão ali naquela ferramenta, né? Mas não tem nada a ver com religião, é algo mesmo energético, canalizado para ajudar as pessoas a se curarem de todos os tipos de problemas que as pessoas venham a ter na face da Terra. Caramba, que Eu coisa. disse todos os problemas de doença, problemas financeiros. Financeiro? Porque geralmente a pessoa não consegue prosperar porque ela tem um trauma, por exemplo. Vou te contar uma história. O avô, esse cliente ouviu a vida inteira que o avô era muito rico e que foi assassinado pelo dinheiro que tinha. Ah, entendi. Olha isso. Essa cliente ouviu a vida inteira Gera um isso. peso naquele negócio, então eu não posso ter mais dinheiro porque Não eu vou ser posso. assassinado, né? Aquele medo. Exato. Então, eu atendi essa cliente, hoje ela tá super bem, né? Mas até descobrir esse trauma, não é tão difícil para mim, porque eu já tenho experiência, eu já sei de muitos traumas que possivelmente, né, a gente consegue ali já identificar. E porque a pessoa começa a te contar a história dela, né? Ah, eu quase consegui tal coisa, de repente caiu tudo, né? Os quase da vida. Os quase da vida. Eu quase tive cabelo, mas aí caiu tudo. Então, aí você vai verificar essas questões financeiras. Existe caso em que a pessoa tem medo do dinheiro, Você tá da brincando? cédula. É nítido. A pessoa tinha um problema no corpo, ela sentia um certo, como é que eu vou te explicar? Uma energia estranha quando ela tinha que pegar no dinheiro, no pagamento, naquela quantidade de dinheiro todo mês. Olha aí. E aí a gente foi questionando, foi verificando, foi analisando, a gente descobriu que ela tinha medo do dinheiro.
da cédula, da matéria. cédula, da matéria, né? Então, é muito sério isso. Você vê quanto da população mundial tem boas condições financeiras. Uhum. É muito mínimo. Sim. Porque a grande maioria carrega dentro de si não só as crenças limitantes que a gente está acostumado a escutar, mas veja bem, crença religiosa. Rico não vai para o céu. Cara, tem muito isso. Isso é uma crença religiosa. Ser terapeuta não dá dinheiro. Eu falo porque esse é um exemplo meu, eu passei por isso. Cara, e é uma crença limitante, É uma né? crença limitante. Então, além dessas crenças limitantes a respeito do dinheiro em si, a gente tem aqueles traumas. Meu avô morreu porque ele era muito rico, eu não posso ter dinheiro. Nossa, ou então aquelas comparações. Esse aqui é até bom, agora esse aqui, esse vai ser coisa... Esse, se viver, vai ser ruim. É tenso o negócio, é tenso, mas a boa notícia é que tudo tem solução. Olha que massa. Tudo tem solução. Eu acho bonito você falar que tudo tem solução, porque é aquela situação. Primeiro eu tenho que me permitir acontecer. Isso. Ou seja, eu tenho que desapegar dos meus processos de crenças limitantes. E aí, por exemplo, às vezes para uma pessoa que infelizmente ela tá na última situação, sabe? Eu tô no meu limite. E aí eu busco. Esse movimento de buscar é que faz toda a diferença, então? Faz toda a diferença. Buscar ajuda, não ter preconceitos, não é? Eu penso o seguinte, não matando, não roubando, né? Não fazendo mal para as pessoas, a gente tem o direito de buscar ajuda. Não é verdade. A gente não pode ficar de braço parado esperando tudo cair, né? Assim... Eu vejo casos que eu fico até chateada, porque a gente tem tantas opções hoje em dia, principalmente opções gratuitas. Inclusive no meu canal do YouTube, Lucido Arisbor, eu compartilho técnicas de terapia gratuitas, que qualquer pessoa pode fazer e as pessoas têm resultado tanto quanto fazendo uma sessão comigo. Caramba, que... Sim, porque é energia. É o bendito ganha-ganha, né? Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Exato, né? No Instagram, a gente compartilha técnicas, dicas, mas muitas pessoas não querem. Esse é o maior problema do mundo. Olha aí. Não é que não existe solução. É que eu não quero sair daquele momento de sofrimento. Eu não quero sair daquela vida que eu levo. Eu já estou acostumado com sofrimento. Eu acho que sofrer é normal, que a vida é assim mesmo, que tudo é difícil. Não é. Às vezes você ganha algo, nossa, parece que caiu do céu. Por que que isso acontece? Porque você está alinhado. Você está numa frequência boa, você está vibrando na felicidade. Gente, o pior problema da vida do ser humano é a tristeza, é a mágoa, é a angústia, é você julgar as pessoas. Tudo isso vai causando... Nós temos um campo vibracional de aproximadamente 3 metros, todos nós. Aqui o meu campo já está influenciando no seu e o seu no meu. Graças a Deus está tudo bom aqui, né? Ufa! Tá maravilhoso, graças a Deus. Esse campo vibracional que todos nós temos, ou ele está cheio de luz, ou ele está cheio de sombras. Caramba, olha que coisa. E é você quem escolhe isso. Você escolhe que caminho você quer trilhar. Eu quero ser uma pessoa que eu conquisto as coisas com mais facilidade. Eu quero me conectar a um parceiro ideal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar nesse meu campo energético. Porque se você não trabalha nesse seu campo energético, o que vai acontecer? Você vai se conectar com a pessoa errada. Caramba! Você viu teu pai trair a sua mãe, ou vice-versa, tá? Enquanto você era criança. E aí você tem a tendência de se conectar com um parceiro igual. E aí a gente fala de karma e tudo mais, né? Mas não chega a ser um karma, porque se você tivesse o conhecimento antes, você não chegaria a se conectar com aquela pessoa. Ô, louco! Com aquele parceiro errado. Pera aí, deixa eu viajar na maionese aqui. Vamos lá. Quer dizer, por exemplo, às vezes
eu sofro no casamento porque eu estou buscando esse sofrimento? Você está repetindo o padrão dos seus pais. Ô, louca! Acredite. Cara, então peraí, então eu vou ligar pra minha mulher e vou falar assim, ó, você é a escolha que eu quero, né, que eu desejo. Então, é bem isso, por exemplo, se eu desejo prosperidade e chega uma pessoa que me conecta nessa prosperidade, a gente cresce junto, então... A gente cresce junto. Olha que massa. E aí, como é que eu consigo identificar isso? Tem uma maneira mais suave ou eu tenho que estar sempre com o radarzinho ligado? Qual que é essa? Você tem que trabalhar no seu autoconhecimento. Você tem que entender como que você funciona, como que a sua mente está funcionando, o que você pensa a respeito de prosperidade, de dinheiro, de parcerias. Tem gente que fala assim, não, ter sócio é fria. Porque ele já viu tantos problemas, né, com outros amigos ou até mesmo na família dele, que ele fala, não, tô fora de sociedade. Mas, de repente, se você encontra um parceiro que está na sua mesma frequência de vibração ali, boa, energética boa, para prosperidade, para crescimento, você vai ficar milionário se você tiver com a parceria correta. Quer dizer que tem tudo a ver aquele lance que, por exemplo, não vamos um papo coach, mas às vezes acontece que eu sou o resumo das 5 amizades que eu tenho. Isso funciona. Então, funciona. Funciona. Então, tipo assim, olha, você que tá aí que é meu amigo, se você é meu amigo é porque você tá na prosperidade, senão você pode desapegar. Cai fora. Né? É bem mais ou menos esse processo. É. Cara, e aí, é por o exemplo... poder da ambiência, né, Alex? Que É a gente isso. fala, é o poder da ambiência. Se você tá num ambiente tóxico, você vai se contaminar com aquilo, não tem como. Aí tem aquele caso, mas a minha mãe é narcisista, o meu pai, como é que eu faço? Bom, aí você vai ter que dar um jeito de se blindar, de se cuidar, né, espiritualmente falando, a conexão com Deus e fé e tudo mais, e não absorver o que acontece naquele ambiente. Olha, tem que nem naquele pessoal do Big Brother, por exemplo, que fechou um umbigo, bico com... No meu caso, vou meter um esparadrapo daquele de fazer carreta, mas... Olha, eu não gosto de ser polêmica, mas isso não resolve. E como que eu posso blindar? Eu vou me vestir no ferro, no Você titânio? vai trabalhar a sua fala. Olha, E o seu pensamento e a sua vibração juntos. me dá uma dica, por exemplo. Então, vou te dar uma dica, por exemplo. Todos os dias ao acordar, né, você vai respirar fundo, né, respirar profundamente, soltar de 2 a 3 vezes. Peraí, vou simular. Acordei. Aí, eu vou respirar. Respira. Isso. Quando você respira, você oxigena seu cérebro, você já começa a mudar a sua vibração, já começa a ficar mais acordado. Nem olha pro lado que pode ser a mulher que tá ali, aquele encontro, ou o seu encontro. Não olha pro lado, olha pra você, é isso, né? Pra mim. E aí você vai dizer em voz alta, eu estou blindado. Eu estou blindado contra toda e qualquer energia negativa. Contra tudo e qualquer energia negativa. Isso, aí você pode acrescentar, eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou a prosperidade. Eu sou a prosperidade. Exato. Tá vendo? Essas frases de afirmações trabalhadas corretamente, elas são capazes de reprogramar a sua mente. Cara, que massa. Eu trabalho isso com os meus clientes e funciona. E é bonito você falar com toda essa propriedade e essa humildade, porque às vezes a gente fala assim, não, isso é só zoação. Cara, pratica, mano. É o que acabou de ser Tem que dito. praticar. Eu tenho que ter esse compromisso comigo. Então, por exemplo, às vezes eu faço... tem alguns livros, tipo Milagre da Manhã, alguns outros processos, que você lê e ele te convida a fazer as atividades. Né? E esse convidar a fazer, aí parte de mim. Parte de você. Né? Aí que vem o exercício de fé. Né? Então, por exemplo, quando eu faço uma oração, é um exercício de fé que eu me conecto ao que eu desejo, ao meu melhor. Olha, isso é imprescindível. E outra coisa, né? Você se permitir, por exemplo, quando você levantar de manhã, abrir os braços, olhar para o céu, respirar e falar, Deus, eu permito que o Senhor haja na minha vida hoje. Ai, que lindo. Deus, eu me permito receber as suas bênçãos em minha vida hoje. Eu estou aberta. Sabe? Aí tem gente que fala, mas eu não acredito em Deus. Ok, no que você acredita? Você tem que acreditar em alguma coisa. Universo. Sei lá no que você acredita. Buda, não sei. Mas invoque isso a seu favor. Faça acontecer.
Só que quando é que ensinam isso pra gente, Alex? Alguém já te ensinou o que eu tô te falando aqui? Eu tô pegando agora. Não vejo. Eu vou não pegar vi. esse episódio, vou marcar, vou virar lá no Spotify, ô Marquinhos, e vou ficar lá na minha cabeça esse trem. Faz 11 anos que eu estudo. Caramba, que massa. Há 2 anos estou nessa área de terapia, né? Que eu estudo um pouco de física quântica, eu fui montando o meu processo, porque só a ferramenta é uma coisa. Entendi. Quando eu atendo um cliente, eu monto um protocolo. Uhum. Então, nesse protocolo vai as afirmações, vai a mudança de hábitos, entendeu? Algumas orações de perdão. Olha. Você sabia que se você não perdoar o seu pai e a sua mãe, você não vai para frente na vida? Oxi. Porque o Pesado, pai, hein? a mãe, se trata do dinheiro. O pai é a vida profissional. Você é 50% seu pai e 50% a sua mãe. Independentemente se eu Essas conhecer ou duas não, mas é. energias precisam estar equilibradas. Olha aí, cara. E é muito comum a gente atender um cliente que ele fala assim, não, mas eu nunca tive problema com meu pai. Ou se eu tive com a minha mãe, eu já perdoei. Mas isso não é verdadeiro. Olha aí. Porque quando a gente mede na ferramenta, a gente tira a prova dos 9. Quer dizer que então que não dá pra mentir na ferramenta. Não Você dá. olha, eu pra nunca mentir. tive problema com meu pai. Aí você puxa o pleno, mentira. Né? Então aí. Não dá. Isso aí tem que Porque, ser um polígrafo aqui pra ver os catálogos. Falando sobre a questão da saúde mental, né? Uhum. A pessoa vem na fase adulta ter um problema mais sério, mais grave, por exemplo, a pessoa entra numa depressão profunda. Sim. Porque num determinado período da vida dela, essas dores emocionais que ela carrega se desencadeiam. Quer dizer que é uma somatização. Exato. Vai represando, vai Exato. represando. Não tem pra onde falar, transborda ou racha a represa. Aí a pessoa começa a fazer oração de perdão para o pai e para a mãe, e em 10 dias a pessoa tá boa. Nossa Senhora. É inacreditável. É inacreditável. Tem clientes que você pode, quem quiser, depois entrar em contato. Ah, eu quero falar com algum cliente. Pode, eles deixam. Eu tenho provas dos clientes que isso acontece. É bonito você falar isso, porque o cliente se afirmar junto contigo. Ó, eu vou testemunhar esse processo porque foi bom para ele. Então ele não guarda para si, né? Ele simplesmente vai propagando. A gente hoje, eu vejo com num prisma um pouquinho diferente da sociedade, que a gente às vezes precisa de ter mais testemunhos da prosperidade acontecendo para as pessoas poderem se permitir receber. Eu vejo que o grande desafio hoje do ser humano não é você receber, é se permitir. Se permitir. Às vezes a pessoa te dá, olha, vou te dar aqui, ó, tá aqui esse presente maravilhoso, e você não quer. Você não quer porque você tá apegado nos seus processos de dor. Exatamente. E esquece de receber o amor, por exemplo, às vezes de um filho, de uma mãe, ou às vezes um perdão de um pai, ou às vezes, e assim por diante. E como que eu faço para me permitir nesse processo? Além de eu desejar, que ferramenta que você vai ter faz? que trabalhar a afirmação. Eu me permito. Eu me permito mudar de vida, eu me permito ser curado. Aí, de acordo com cada cliente, a gente traça ali, né, uma afirmação adequada. Mas é tudo na base das afirmações em voz alta e com sentimento. Ai, que lindo. Porque se você não sentir, não vai, assim, dar tanto resultado. Por exemplo, as orações de perdão para os pais, não só para os pais, às vezes você tem um problema com o ex-marido, né? E o ex-marido vive pegando no seu pé, não larga, não sei o que, tal, tal. O que você faz? Você vai fazer uma oração de perdão para ele, através da ferramenta a gente verifica quantas vezes, às vezes dá 3 vezes, às vezes 4. E essa oração, ela é escrita, falada e queimada. Olha aí. Então, junto com a escrita, você vê quantas energias a gente envolve aqui? A escrita já está vibrando, aí você vai falar em voz alta para reafirmar aquilo, e aí você vem com a energia do fogo. É muito forte. Caramba. É muito forte. Em casos mais graves, a ferramenta pede até 7 dias de oração, de exercício diário. É inacreditável. Assim, acontecem umas coisas do cliente ligar para mim no outro dia e falar, meu Deus,
Aconteceu isso, eu falei, ah. Mas porque quando você tá com uma picuinha com uma pessoa, a sua energia tá bloqueada ali. Ah, então esse é o motivo. Esse é o motivo. Nós somos, é uma rede. Aham. Então a gente é bem conectado. Se eu tenho alguma situação de revés contigo, eu limpo esse canal e eu acabo recebendo outras Você já benesses. ouviu dizer que nós todos somos um? Já ouvi falar. Pois é. Se nós partimos de uma mesma fonte, você concorda que sim, nós somos um? Nós todos estamos, pelo menos, no mínimo, interligados? Interessante. E aí você tem uma picuinha com uma pessoa e essa pessoa começa a te fazer o mal, energeticamente falando, te desejando mal, pensando mal de você. E aí, às vezes, eu falo pro cliente, olha, você vai ter que perdoar essa pessoa. Aí o cliente vem pra mim e fala, não, mas eu não fiz nada, a culpa não é minha. E eu digo, de certa forma, a culpa é sua porque você atraiu essa situação pra você. Olha aí. A gente atrai. Ah, a lei da atração não funciona. Funciona porque nós somos um campo de energia vibrátil. E você está vibrando agora no quê? Se você tiver com traumas da infância gritando dentro de você, como por exemplo, medo. Uhum. Muitos clientes chegam lá com medos de tudo quanto é tipo. Nossa. E já vem da infância. Então, você vai se conectar com situações e pessoas que estão nessa vibração. Uhum. O universo vai te jogar isso, você querendo ou não. Caramba. Porque é a vibração que você está emanando. Olha que louco. Tipo assim, ela transcende esse lance da minha mente, do meu pensar. Ele vai justamente isso, não, é isso aqui, ó. Então, e aí eu falo pro cliente, então, de certa forma, você atraiu. Mas, se você não perdoar, o que vai acontecer? Sua energia vai ficar bloqueada ali. Ah, mas tem que ser eu. Tem que ser você. É melhor você baixar a cabeça, dar o braço a torcer, a pessoa nem vai saber. Você vai escrever aqui no seu caderninho, vai fazer, vai lá, queima, tá tudo resolvido. Você tá brincando? Olha que massa. Não é? Tipo assim, a minha cura e a cura do outro é minha vontade. Já o outro nem libera precisa. logo essa pessoa aí, já sai logo da sua vida. Né? Tem casos que são mais persistentes, mas a gente consegue resolver todos. Com tempo e paciência e persistência, resolve. Que legal, que legal. E como que eu faço, por exemplo, para entrar em contato com você? Como é que eu consigo marcar uma sessão, canal do YouTube? Como é que funciona esse Paranauê todo? Porque, cara, isso é muito bonito. Né? E eu tô falando assim, gente, com um testemunho muito bonito, porque isso já me curou. Eu, por exemplo, eu tive depressão profunda. Né? E eu saí justamente através das práticas interativas. No caso, eu fiz o Reiki. Mas eu acredito muito que exista sempre uma ferramenta que vai te permitir esse despertar. E às vezes é interessante você se permitir nesse processo, principalmente porque nós vivemos hoje uma situação aqui no nosso Mato Grosso do Sul em que as pessoas precisam olhar para a sua saúde mental. E aí, como que eu posso falar, Luci, para entrar em contato contigo mesmo? Olha, deixando claro que o atendimento ele pode ser online também. Inclusive, eu tenho cliente no Japão, tá? Caramba, olha que legal. Eu atendo cliente no Japão. Porque a energia não tem distância. Não tem. Não tem, né? E é só entrar em contato pelo celular ou pelo Instagram, pelo YouTube, né? Todos os canais se chamam Luci Dorisbor, meu sobrenome. Com I, normal, né? Dorisbor. É com Y, porque eu adotei essa marca, né? Já tem o personal stylist de todo o processo. Eu gosto desse branding aí do Luci Dorisbor com Y. E você quer que eu passe o celular? Pode passar o 67. 679-9204-7217. Ótimo. E é importante, sabe por quê, gente? Eu tô colocando esse celular, porque às vezes você vai ser tocado nesse momento. Manda um WhatsApp, fala assim, olha, eu quero. Porque o eu quero é uma questão de segundos. O eu quero é uma questão que salva a sua vida. Assim como eu quero me curar, tem muita gente que infelizmente fala eu quero para outro problema. Né? Então a gente está aqui, gratidão primeiro por você existir. Eu que agradeço pela oportunidade, eu estou muito feliz porque eu sei que esse trabalho é incrível, né? Me emociona um pouco de falar porque eu sempre quis fazer algo a mais. Ai, que lindo.
E quando eu descobri na terapia essa possibilidade de ajudar, né? Porque nós temos vários tratamentos. Nós temos constelação familiar, nós temos a mesa radiônica tradicional, o reiki, florais, acupuntura. Todos os tratamentos são interessantes. Nós não podemos dispensar. Sim. Mas a terapia que eu consegui desenvolver é algo que abrange um todo. Então, a gente consegue, desde as doenças mais graves, até problemas de prosperidade, problemas de relacionamento amoroso, problemas com seus pais, problemas com seus filhos, problemas com seu chefe. Então, assim, é muito amplo. É muitas possibilidades. São muitas possibilidades de você ter uma vida mais leve. Por que que você não quer ter uma vida mais leve? Por que que você fica apegado no sofrimento? Verdade. E não é difícil. É porque começar é difícil. Você passou a vida inteira carregando traumas, carregando dores emocionais, culpa, mágoa, falta de perdão consigo mesmo. Então, hoje, para você mudar, eu sei que não é fácil, mas é possível. Olha que legal. Tanto que você pega, por exemplo, eu tenho um cliente mais jovem, né? Que com 3 sessões ele saiu da dependência química em 70%. Nossa. 3 sessões apenas. Isso foi, assim, extraordinário, chocante até para mim, porque eu não esperava que fosse ser tão rápido. Nossa. Sinceramente, eu não esperava. E é bonito isso, que te surpreende. Sim. E é bonito quando você fala isso, porque eu tô surpreendido pela fé que eu tenho no meu tratamento. Pelo processo. Agora, eu já tenho um outro cliente, que é a mãe que está fazendo, que já é um cliente de mais idade, está com 40 anos, que aí já levou aí aproximadamente 8 sessões para diminuir. Nossa. Mas você entende que funciona nos 2 casos. Agora, quanto mais jovem, é óbvio que vai mais rápido. Sim. Porque ele tem menos tempo de crença, ele tem menos tempo de dor. Olha que interessante. Agora, nós, macaco velho aqui, demora um pouco mais. É verdade. Porque a gente tem muito mais tempo de crença, muito mais tempo de dor, mas funciona. Olha que legal, muito mais apego. Então, olha, gente, @Lucy com Y, né? Dorisborn, para você poder tirar suas dúvidas. Lá no YouTube já tem todo o material gratuito também. Eu acho gratidão, né, por você estar aqui com a gente. E, galera, um beijo, um abraço para vocês. Se vocês permitirem também, siga a gente nas nossas redes sociais, @OAlexFigueiredoMS. Siga também o nosso canal aqui no nosso querido MediaMax, @MediaMax para você ser feliz. E é óbvio, @pod.hirms, pra gente sempre trazendo essas novidades, esses talentos maravilhosos, principalmente nesse assunto tão delicado, mas que tem sim uma abordagem próspera aqui no Pode Ir, porque você pode rir sim, assim a gente pode vencer esse janeiro branco com muita alegria, tá bom? Um beijo, um abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima. Gente, que